A graça e a paz, meus amados, sejam bem-vindos a mais um culto de oração. Então, eu aqui na minha casa, você na sua, mas todos estamos ligados no céu, eu creio nisso. Então, que nesse momento você venha se desprender de tudo que você está fazendo na sua casa, ou seja, onde você estiver, que você reservou alguns minutinhos para cultuar o Senhor. Então, nesse momento, se desprenda de tudo, se ligue no céu. E hoje nós vamos especificamente orar por duas situações. Uma é a respeito dos enfermos, Nós temos visto muitos pedidos de oração nos grupos do WhatsApp e de pessoas que estão necessitadas, Pessoas da nossa família, pessoas que nós conhecemos, amigos, vizinhos. Então nós vamos orar nesse sentido. E o outro pedido é a respeito dos desempregados. Nós sabemos que não tem sido fácil. A situação do Brasil não tem sido fácil e isso, de uma certa forma, nos atinge, mas nós sabemos que Deus é o nosso socorro. Amém? Então, nós vamos orar nesse momento, Curva sua cabeça, onde você estiver, e oremos por essas duas causas. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, eterno Deus, nós glorificamos o Teu santo nome, Jesus. Ó Deus, sabendo que Tu nos ouves, Senhor, que os Teus ouvidos estão inclinados a ouvir o nosso clamor, Senhor. Nós glorificamos a Ti, Senhor, porque nós sabemos, Senhor, que Tu nos ouves, Senhor, que Tu está presente em nossas vidas, no nosso lar, Senhor. Onde nós estivermos, Senhor, Tu se faz presente, ó Pai. Senhor, nesse momento eu coloco diante de Ti, Senhor, ó Deus, os enfermos, Senhor. Nós sabemos que tem sido muitos pedidos, ó Pai, especialmente na situação em que estamos vivendo, Senhor Jesus. Ó Deus, Tu és um Deus todo-poderoso, Senhor. Tu és um Deus que transforma, Tu és um Deus que cura, Senhor. Tu és o médico dos médicos, Senhor. E nós depositamos, Senhor, a nossa confiança em Ti, Senhor, sabendo que Tu pode todas as coisas, Senhor Jesus. Deus, visita aqueles que estão nos hospitais, Senhor. Traz um conforto, Senhor. Traz a cura, Jesus. Ó Deus, faz a Tua obra, Senhor, na vida dessas pessoas, ó Pai. Que o Teu nome possa ser glorificado, Senhor. Que muitos testemunhos possam ser dados, Senhor, de que o homem disse que não era possível, Senhor, mas Tu tornou possível, Pai. Nós confiamos em Ti, Senhor, porque sabemos que Tu és Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus. Ó Pai, nós colocamos também diante de Ti, Senhor, aqueles que estão desempregados, ó Pai. Senhor, nós sabemos que não é fácil para um pai de família, Senhor, não ter como colocar o pão na mesa, Senhor Jesus. Senhor, mas eu sei, Pai, que Tu tem cuidado dos Teus, Senhor. Jesus, que não venha faltar nada, Senhor, para os Teus filhos, ó Pai. Que não venha faltar o pão na mesa, Senhor. Ó Deus, que Tu venha, Senhor, com a Tua provisão divina sobre essas famílias, Senhor, que estão necessitadas de Ti, Pai. Eu Te peço, Senhor, que Tu venha, Senhor, com a Tua abundância, Senhor, sobre a vida deles, Senhor. Tuas bênçãos, Senhor, sobre a vida de cada um, Senhor Jesus. Abre portas, Senhor. Pai, nós não queremos nos abater, Senhor, com a situação, Senhor, ao nosso redor, Senhor. Ó Deus, nós queremos confiar em Ti, Senhor, sabendo, Pai, que Tu abre, Pai, portas, ó Pai, onde não há. Mesmo que o mundo todo, Senhor, diga que está um caos, Senhor, que não tem possibilidade, Deus, mas nós sabemos que Tu és o Deus do impossível, Senhor, e que Tu podes, Senhor, abrir portas, Pai. Então, que Tu possa visitar, Senhor, essas famílias, Senhor, que estão necessitadas. É o que nós Te pedimos, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. E agora nós vamos aprender um pouco mais também da palavra do Senhor. Na verdade, nós vamos refletir, na palavra dEle, porque é bom, ouvir a palavra do Senhor, é bom meditar na palavra do Senhor, e no culto de oração não seria diferente. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos no livro de 2 Timóteo, a carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo 1, o capítulo 1 e o verso 3. Amém? Vocês encontraram? O texto fala assim: Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de Ti nas minhas orações, noite e dia. Nós vamos ficar apenas com esse
versículo, né, porque esse versículo me chamou a atenção no sentido do cuidado que Paulo tinha para com Timóteo, né? Então, se eu fosse dar um tema, seria, né, a consideração especial que Paulo tem por Timóteo. Então, com o que nós aprendemos com esse texto, né, a respeito do que Paulo transmitiu a Timóteo nessa carta? Essa é a última carta que Paulo escreve, né? Paulo não estava numa situação muito fácil, na verdade ele estava numa situação muito difícil, ele se encontrava preso em Roma, né? E ele envia essa carta a Timóteo para trazer algumas questões para ele, instruções, conselhos, encorajamento. Eu acredito que Timóteo estava realmente um pouco temoroso por conta de toda a situação que cercava, né, os cristãos naquela época, especialmente porque Paulo estava preso, né, e provavelmente Paulo já sabia do seu fim, né, porque na última carta ele se despede de Timóteo, porque provavelmente ele já sabia da sentença, né, da condenação dele e do final, que ele seria martirizado, como foi, né. Mas mesmo assim, Paulo ele não se deixou abater pelas circunstâncias externas, né? Ele tinha plena confiança em Deus de que ele tinha feito realmente combatido o bom combate. E aí ele envia essa carta a Timóteo, trazendo essas considerações, mas nós não vamos nos apegar a essas situações. O que me chama a atenção é realmente o cuidado, né, que Paulo tinha por Timóteo, a ponto de estar na situação em que ele se encontrava, e mesmo assim, dia e noite, noite e dia, ele incluía Timóteo nas suas orações, né? Timóteo tinha sido um filho na fé, tinha sido um companheiro na segunda e na terceira viagem missionária de Paulo, então ele provavelmente presenciou muitas das lutas que Paulo enfrentou, das tribulações, e se tornou um amigo também, né, de Paulo. Então Paulo ele se dedicava a orar por Timóteo dia e noite e dia. E aí nos chama a atenção, né? E nós temos feito isso também? Nós temos tido consideração suficiente pelos nossos irmãos, a ponto de orar noite e dia por eles, né? Nós vemos muitas vezes pessoas pedindo oração, né, por si mesmo ou pelos entes queridos, e às vezes a gente não dá um amém, né? Eu me incluo nisso também, viu, irmãos? E então, assim, é uma lição que nós podemos aprender, né? Porque é claro que nós estamos totalmente distantes do que Paulo enfrentou em relação a estar preso, apesar de nós estarmos no isolamento social, mas isso não se compara, né, ao que Paulo enfrentou, mas nós não chegamos também a fazer, né, a tomar como exemplo o que Paulo fazia, a ponto de se dedicar, tamanha dedicação às orações a respeito de Timóteo. Então, quem não gostaria, não é, irmãos? Eu gostaria de que alguém estivesse me colocando dia e noite em oração, colocando a minha vida, a vida da minha família. E acredito que com você não é diferente, né? Mas o que nós queremos para nós também devemos fazer, praticar. Então, que nós possamos aprender com Paulo, meditar na palavra, né? E também trazer à memória as pessoas que pedem oração, que clamam, né? Quantas vezes você estava no ônibus e alguém do lado disse: você é cristã, você é evangélica, irmã, ore por mim, né? Irmão, ore por mim. E às vezes você deixa passar, mas essas orações fazem muito efeito na vida das pessoas, trazem um impacto muito grande. Nós sabemos disso, a palavra do Senhor diz, né, que a oração do justo pode ir muito em seus efeitos. Então, quando nós clamamos ao Senhor por uma vida, para que vidas sejam resgatadas, né, para que seja restaurada, para que seja transformada, libertadas, curadas, então Deus escuta o nosso clamor.
ainda mais quando nós nos juntamos, nos unimos em oração e pedimos a Deus, né, por uma causa. Então, que você venha, né, a meditar na palavra do Senhor e se dedicar em oração noite e dia pela vida dos irmãos da IPM, né, pelos presbíteros, por aqueles que estão à frente da obra, né, por as pessoas que estão se dedicando na construção, por aqueles que estão lá com a mão na massa também, né, por todas as famílias da igreja IPM, então que você da igreja IPM, né, da IPM, então que você venha a cultuar o Senhor e que você venha orar por essas vidas, né, sabendo que a sua oração ela pode muito em seus efeitos, né, que nós possamos colocar a vida dessas pessoas diante do Senhor, para que Deus possa fazer a sua obra nas vidas dessas pessoas. E eu acredito que, assim como o texto aqui, a gente vê, né, Paulo orientando Timóteo em muitas questões, e acredito que Timóteo sofreu os efeitos da oração, né, tomando conta da igreja em Éfeso, sendo o pastor daquela igreja. Então, que você também possa ver os frutos da sua oração na vida de todos nós, né, de todas aquelas pessoas que você coloca diante do Senhor e que Ele possa ouvir o nosso clamor. Amém? Irmãos, eu tenho alguns avisos a respeito da cesta básica, né? Como nós estamos falando de cuidar do irmão, de orar, né? Não basta apenas orar também, né? Orar e agir. Então, alguns irmãos estão necessitando realmente, né? Nós sabemos que aumentou o número de pessoas que estão necessitando desse apoio da igreja nesse momento, desse acolhimento. Então, que você venha a trazer, né, o seu item da cesta básica. Irmãos, não tenham vergonha de trazer um item que seja um café, um leite, né? O que você puder pegar no seu armário, né? Se você puder comprar um fardo, é bênção, mas se você puder trazer um item só, também faz muita diferença, porque quando a gente juntar tudo, a gente pode alcançar muitas vidas, meus irmãos. Então, que vocês possam ser solidários nesse momento, tenham o coração dado para abençoar essas vidas. Amém? Também tragam seus dízimos e ofertas, né? Tem sido de grande valia, né? Para a gente concluir o templo, né? Para suprir a necessidade da igreja como um todo, né? Assim como chegam contas nas nossas casas, também chegam contas na igreja e precisam ser supridas. Então, que nós possamos honrar com esses compromissos, é preciso que vocês se encontrem fiéis. Então, nós contamos também com o apoio dos irmãos. E você será ricamente abençoado, eu creio nisso. E a palavra do Senhor, ela é real, né, verdadeira. Então, se você tem o desejo no coração de abençoar as pessoas com a cesta básica e também o desejo de abençoar a obra do Senhor através de dízimos e ofertas, venha às terças e quintas-feiras, né? Nós mudamos. Vocês viram que a irmã Adriana colocou o aviso no grupo. Então, às quintas-feiras agora, antes era às sextas, agora às quintas-feiras. Então, terça e quinta-feira, o irmão Misael, que tem sido uma bênção, tem ficado aqui aguardando os irmãos para recolhimento dos dízimos e ofertas, né, para que você possa adorar o Senhor com os dízimos e ofertas e também com os itens da cesta básica. Amém? Então, que Deus possa abençoar a vida de vocês, né? Tenha um final de semana abençoado